Eu saudo os amados ouvintes na paz do Senhor Jesus. E para nossa meditação neste dia tão maravilhoso, nós vamos estar lendo lá em Atos capítulo 8, verso 26 e 27, aonde fala: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Sabe, meu amado ouvinte, antes de falarmos a respeito do eunuco, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode um homem ser realizado profissionalmente, no entanto sentir-se vazio e frustrado? Crescimento profissional é sinônimo de crescimento interior? E eu te pergunto, para onde ir quando tudo que conquistamos na vida parece não ter muito sentido e sentimos na boca o gosto amargo da ansiedade? Sabe, meu querido ouvinte, o protagonista desse texto bíblico é eunuco. Um eunuco era um homem privado de sua masculinidade. Sabe, quase sempre se dedicava ao humilhante trabalho de cuidar das mulheres que formavam o harém do rei. Mas no texto aqui que acabamos de ler, o eunuco é apresentado como principal administrador dos tesouros do reino de Candace. Em outras palavras, ele conseguiu chegar no topo de sua carreira profissional. Sabe, ele era próspero financeiramente, tinha um bom salário, eu imagino, mas faltava-lhe alguma coisa no coração. Sabe, eu imagino, ele sentia um grande vazio. E isso o incomodava quando chegava a noite. Eu fico imaginando ele sem dormir. E você sabe por quê? Porque ser um eunuco estava condenado a não ter descendentes. Ele não teria geração. Sua vida terminaria com ele mesmo. O futuro de um eunuco, amado ouvinte, era incerto ou talvez certo demais. Uma curta existência nessa terra e nada mais. Eu fico imaginando, quando ele morresse, não teria filhos nem netos para contar a sua história. Seu futuro era amargo, sabe, negro, sem perspectiva. Imagine tudo isso, o quanto o atormentava, o angustiava demais. Sabe, todas essas inquietudes, eu imagino que o fazia sentir que tudo que conseguira na vida não tinha muito sentido, sabe? E talvez você, amado ouvinte, que está me ouvindo pelo Facebook, ou talvez pelo WhatsApp ou Instagram, sabe, você mesmo que lutou muito e conseguiu alguma coisa na vida, mas também sente que isso não lhe satisfaz. Você se cansou, sabe, achando que lhe satisfaria dinheiro, fortuna. Trabalhou muito, mas você sente que isso não lhe satisfaz. E você, amada ouvinte, amado ouvinte, que se casou pensando que casamento o realizaria. Hoje tem uma boa família, uma boa esposa, talvez um bom marido, tenha filhos, mas lá no fundo do seu coração, você também, sabe, carrega aquele vazio. Você tem medo de tudo, do futuro e até da morte. Sabe, alguma vez você já se perguntou para que serve a vida? Você se levanta pela manhã, vai para o trabalho, volta à tarde cansado, toma aquele banho, janta e no dia seguinte repete a mesma rotina.
E assim passam-se os seus dias e você fica se questionando, se perguntando: isso é vida? Sabe, meu amado ouvinte, quando o ser humano ele sente vazio, ele vai a qualquer lugar à procura de solução para os seus problemas. Se dispõe a bater em qualquer porta, em qualquer tipo de filosofia. Não importa as dificuldades, o homem nunca fica de braços cruzados, deixando ser, sabe, devorado pela angústia. Por isso que eu imagino o quanto o etíope soube, quando ele soube que haveria uma festa espiritual na cidade de Jerusalém, eu imagino que ele se dirigiu para lá, porque ele precisava de solução para as suas inquietudes. E você que está me ouvindo, quais são as suas inquietudes? Quais são as coisas que te incomodam? Você vive em busca de resposta para suas dúvidas e questionamentos? Você já se perguntou de onde você vem, para onde você vai, qual o seu futuro, o que lhe reserva o amanhã? Talvez você então consiga compreender o etíope. Sabe, meu amado ouvinte, ele também queria resposta para suas perguntas. E por isso ele foi até Jerusalém. A leitura do texto, quando nós estamos lendo o texto, percebemos que aquele homem foi a Jerusalém, mas não encontrou a resposta que procurava. Sabe, eu fico imaginando aquela igreja estava perdida e confusa em meio a tantos detalhes da religiosidade. Sabe, centímetros para cá, milímetros para lá, vírgula aqui, ponto ali. Não pode isso, não pode aquilo. Sabe, eu imagino como aquela igreja, ela se preocupava apenas com a aparência, os detalhes do sacrifício do cordeiro, da oferta, das cerimônias. Sabe, ocupava tanto a atenção destas pessoas que elas tinham perdido a vista, sabe, a essência da vida, Cristo. Sabe, meu amado ouvinte, aí eu fico imaginando esse homem angustiado, vazio, triste, desesperado. Teve o trabalho de deixar Gaza e subir a Jerusalém para participar, ouvir, ver, tentar, entender, mas infelizmente não encontrou nada e voltou para sua terra tão vazio o quanto tinha ido. Sabe, meu querido, Deus colocou em meus ombros a responsabilidade de mostrar-lhe a palavra divina. Suplico a Ele que ao você acabar de ouvir, não faça sem as respostas que você precisa. Sabe, meu amado ouvinte, veja novamente o que diz esse verso, lá em Atos 8:26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Ah, meu amigo, sabe, isso é tão maravilhoso. Eu até me emociono. Jesus sabe quem é você. Ele conhecia até o caminho por onde viajava o etíope. Ele conhece a tua história. Ele conhece os seus traumas de meninice. Ele conhece a sua vida, as inquietudes do seu coração e com certeza não o deixará sem resposta. Sabe, lá no deserto, Deus levantou Filipe para ajudar o etíope a encontrar as respostas para a sua vida. E esse mesmo Deus, meu amado ouvinte, o guiará até você achar as respostas que você necessita. Sabe, o texto bíblico, ele continua relatando que Filipe, tomando a passagem que o etíope estava lendo, mostrou-lhe Jesus ao longo de toda aquela escritura. Eu fico imaginando, mostrando-lhe Jesus em cada página, em cada capítulo, em cada versículo. Sabe, meu amigo, Filipe agiu muito certo. E eu quero lhe dar um conselho.
Muito cuidado ao querer, sabe, através da Bíblia, levar pessoas a descobrir unicamente doutrinas sem vida. Muito cuidado ao levar pessoas a descobrir unicamente medidas, roupas e comida. Por favor, meu amado ouvinte, tente levá-las a Jesus, sabe, levando a Jesus a partir de seus próprios questionamentos. Mostre Jesus em cada página da Bíblia, em cada doutrina da Bíblia, em cada princípio da santa lei de Deus. Sabe, banhe o ensinamento bíblico no sangue do Cordeiro. Mostre-o na misericórdia e na graça de Cristo, que é Jesus. Sabe, é o Espírito Santo quem conquista os corações. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem derruba os preconceitos e quem transforma vidas. Sabe, o eunuco voltava de Jerusalém. Eu imagino que triste, vazio, cheio de preconceito, medos e temores. Mas no deserto se encontrou com Filipe, que lhe mostrou a palavra de Deus e o levou até Jesus. Mostrou-lhe também a doutrina bíblica, banhada no sangue do Cordeiro, e ali mesmo entregou sua vida a Cristo. Sabe de onde eu tiro essa ideia, meu amado ouvinte? Da própria Bíblia. Ela diz que quando eles chegaram num lugar lá onde havia muita água, o etíope, que já tinha recebido, eu fico imaginando o estudo do batismo centralizado em Cristo, olhou para Filipe e disse: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Você pode ver isso lá em Atos 8:36. E o texto afirma que ambos desceram a água, Filipe e o eunuco, e Filipe o batizou. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Você já aceitou Jesus como seu Salvador? Já se decidiu por Jesus, meu amado ouvinte? Se já, responda-me outra pergunta. Você já foi batizado? Talvez você dirá sim. Quando eu ainda era bem pequenino. Deixa eu te dizer uma coisa. Agora eu vou entrar num assunto muito delicado, mas eu quero discuti-lo com todo o respeito, sabe, amor e carinho que você merece. Toda nova verdade, meu amado ouvinte, provoca medo. E talvez hoje, de alguma maneira, você se sinta assim. Mas diante de uma nova verdade, ou você cai de joelhos diante de Jesus e lhe diz: Senhor, ajuda-me a despojar-me dos preconceitos e analisar a verdade. Ou então você fica na indiferença e ataca. Porém, sei que você é sincero e está ouvindo, sabe, esse áudio à procura de uma resposta. Por isso eu vou tentar não dar nenhuma explicação pessoal e sim deixar que você entenda tudo, sabe, na palavra de Deus, através da palavra. Você sabe quais são as características de um batismo verdadeiro, amado ouvinte? Vamos ler o que está escrito em São Mateus 28:19. O que está escrito na Bíblia. A Bíblia fala: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a primeira característica de um batismo autêntico e verdadeiro é que a pessoa deve se tornar uma discípula antes de ser batizada. Sabe, leia agora outro texto bíblico que fala: quem crê e for batizado será salvo. Isso está lá em Marcos 16:16. Sabe, quem crê e for batizado será salvo. É uma segunda característica de um batismo autêntico. Isto é, a pessoa tem que crer. Então me responda, pode um nenenzinho de poucos meses de nascido crer em alguma coisa? Veja agora o que diz em Atos. E ouvindo ele isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais discípulos: o que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Você vê isso lá em Atos, capítulo 2, 37 e 38.
Sabe, a palavra fala de arrependei-vos e depois batizai-vos. É a terceira característica para um batismo, para que o batismo seja bíblico e verdadeiro, meu querido. E ainda uma quarta característica, a Bíblia afirma que e mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou, Atos 8:38. Sabe, meu amado ouvinte, eu também meditando lá em Mateus 3:16, também fala, quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Ou seja, o batismo em sua forma tem 3 características. Tem que ser feito por imersão. A pessoa tem que mergulhar na água, por quê? São Paulo explica. Ou não sabeis que todos quantos formos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo e na morte, para que com Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai. Assim andamos nós também em novidades de vida. Romanos 6:3-4. Somos batizados em sua morte para com Ele ressuscitou. Assim nós também nós levantamos da água para andar numa nova vida. Sabe, a forma não é apenas forma. Existe um simbolismo profundo que tem a ver com a morte e ressurreição de Cristo. Então, meu amado ouvinte, o batismo, para ser verdadeiro, tem 3 características na sua essência. E uma na sua forma. Primeira, pessoa tem que ter a capacidade de ser feita discípula. Segunda, tem que ter a capacidade de crer. Terceira, tem que ter a capacidade de arrepender-se. E finalmente a quarta, pessoa tem que ser batizada por imersão. Isto é, mergulhar na água. O batismo é um símbolo da morte e ressurreição de Cristo. E assim como ele foi sepultado, sabe, é preciso que o ser humano seja sepultado na água. Talvez agora você esteja pensando, o que acontece se o meu batismo não teve essas características? Permita-me fazer uma pequena ilustração. Eu tenho uma nota, eu vou imaginar, de $100. Algumas vezes, sabe, alguém já te deu uma nota falsa, sabe, e você saiu perdendo. Imagine $1 falso. Ele tem, para mim, enquanto eu não sei qual é o falso e qual é o verdadeiro, o mesmo valor. No entanto, quando eu descubro qual é o falso, já não posso mais usá-lo. Por isso eu aprendi as características de uma nota verdadeira e de uma nota falsa. Você quer saber se $1 ou real é falso ou verdadeiro? Faça o seguinte. Tem várias técnicas. Uma, você pode esfregar a nota num papel branco. Se a tinta sair, ela é verdadeira. Se não sair, ela é falsa. Ou então você pode passar o dedo. Se o papel é áspero, é verdadeiro. Se é liso, é falso. Você aprende várias técnicas. Agora pense comigo. Se você recebe uma nota e após verificar as características, você já conhece as suas características, elas não conferem que valor tem essa nota. Aí você vai saber qual é a nota verdadeira e qual é a nota falsa, certo? Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você agora tenha a resposta para a sua pergunta. Existe um só batismo bíblico, autêntico e verdadeiro. Esse é o batismo que você acabou de ver escrito na Bíblia. Meu amado ouvinte, eu falo isso com amor e carinho, porque talvez isso crie em você, em seu coração, sofrimento. Sabe, porque durante toda a sua vida você foi sincero e acreditou que foi batizado e de repente hoje você descobre que não foi.
E isso talvez pode lhe machucar. Mas por outro lado, eu não posso esconder isso de você. Sabe, essa maravilhosa verdade bíblica. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita em Jesus? Ele foi a resposta para as suas inquietudes. Então me diga, você deseja o grande passo do batismo? Quem sabe você ainda não está batizado porque o considera desnecessário? Deixa eu te fazer outra pergunta. Você que acha que o batismo não é tão necessário, e você me pergunta, eu já acredito em Jesus, Ele me salvou, eu tenho fé na graça de Jesus, isso não basta? Deixa eu te falar uma coisa. O que você acharia de um jovem que aproxima-se de uma garota, ou um garoto que se aproxima de uma menina e diz: eu gosto de você, você é linda, maravilhosa, eu a amo e seria capaz de qualquer coisa por você? Aí talvez a garota olha para você sorrindo e diz: então vamos nos casar. Aí você dá um passo para trás e responde: não, casamento não. Mas você fala: eu a amo, faria tudo por você, mas casamento não. Sabe, meu amado ouvinte, meu amigo, que tipo de amor é esse? Na experiência espiritual, o batismo é como um casamento. Você encontra Jesus e se apaixona por Ele. Então você reúne a igreja, coloca, flores diante de todo mundo. Você confessa publicamente que o ama e que vive e que vai viver o resto de sua vida para Ele. Há um lugar para você na família de Deus. O Senhor Jesus está convidando você a integrar-se ao povo de Deus e declarar publicamente o seu amor por Ele. Se você não for batizado num batismo bíblico, hoje Deus abriu seus olhos para que você enxergasse a verdade. Então tem que ir, meu amado ouvinte, e correr para os braços do Senhor e dizer: Senhor, chegou a hora, eu entrego a minha vida em tuas mãos e a partir de hoje eu quero pertencer à tua igreja nessa terra. Jesus, Ele te ama. Não é por acaso que você está ouvindo esse áudio. Eu não sei, talvez através do Facebook, da internet, do WhatsApp, do Instagram ou do YouTube, não sei. Mas que você possa se decidir por Jesus. Jesus, Ele te ama.